Olá pessoal, estamos iniciando hoje nossos estudos sobre o quinto bloco de atividade e dessa vez vamos estudar os polígonos, tá bom? Então vamos para a aula. Bom, como eu disse, estamos aqui na quinta atividade, tá? Nosso segundo período da turma de vocês. E a gente começa falando sobre os polígonos de segmentos. Aí na página 128, vocês têm esse quadro, né? O artista aqui embaixo, tá? E se vocês observar, nós temos uma definição de polígono. Polígono é uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas por segmentos de reta, unida com a sua região interna. Então, essa figura lembra muito polígonos. Se você observar, cada figura que tem aí, ela é formada por reta, certo? Ó, por retas. Não possui curva nos desenhos. A gente tem aí diversas figuras formando polígonos. Então, essa é a figura aqui da ideia de polígono. Então, só para a gente não esquecer, é bom lembrar que polígono é uma figura plana formada por linha fechada simples, certo? Mas que tem reta, se estiver aberta não é polígono. Preciso fechar, certo? A gente tem aí um polígono, tá? E aí depois a gente vai ver aí os nomes, as formas desse polígono mais na frente. Então, assim, não existe polígono quando você tem os segmentos de reta e depois tem uma parte curva, tá? Aí deixa de ser polígono. Então, a característica dos polígonos são isso. Figura plana, formada por linha fechada, simples, elas não se cruzam, essas linhas bem, e é composta apenas de segmentos de região inteira. Então, essa é a definição do polígono. E nós temos elementos de um polígono, tá? Eu tenho aqui o polígono A, B, C, D, E. É o nome do polígono. A gente começa aqui, né, pelo alfabeto, segue e tal. C, D, E. Esse polígono a gente vai ver quais são os elementos que ele tem. Para a gente começar a entender o nosso assunto. Tá? Primeiro os vértices. Olha, vértice A, vértice B, C, D e E. Lembrando que é com letra maiúscula, tá? Vértice. Eu não vou colocar aqui A para representar vértice. Posso colocar talvez para representar uma medida de ângulo. Mas para representar vértice, não. Então, assim, A, B, C, D, E. Então, a gente tem aí os vértices deste polígono aqui. Em outras palavras, eu dizia que os vértices são os cantos, tá bom? Cantos da figura, cantos do polígono. Então, formou um canto perfeito. Aqui é o canto, aqui, aí eu chamo de vértice. Mas essa é a parte que a gente vai entender de vértice. E depois, o nome que a gente dá ao polígono é por meio de seus vértices. Então, se os vértices é A, B, C, D, E, então a gente indica que é o polígono ABCDE, aqui agora sem vírgula, tá? Mesmo assim com letra maiúscula. Os lados, tá? Os lados que são os segmentos. Aí agora é o seguinte, de A até B forma um segmento. Então forma um lado. E a gente indica assim, ó, lado AB. Podemos colocar também um traço em cima. Lado AB, lado BC, também com letra maiúscula, todos dois, tá? Porque é a forma que a gente tem para colocar. Lado CD, lado DE, lado EA. São os lados que nós temos, ó, EA. Mas se alguém colocar AE, também não vai mudar nada. Se alguém dizer que é o lado ED, também eu vou entender que é de D até E. Então, é importante a gente compreender o que significa esses lados. E os ângulos internos, tá? Então, cada ângulo ele é indicado aí pelos lados, né, pelos vértices aí vizinho e aquele que forma o ângulo. Então, se eu quero indicar esse ângulo aqui no lugar do vértice A, eu vou indicar da seguinte forma, certo? Eu vou sair do E, vou fazer o ângulo que eu quero indicar no meio, colocar um acento circunflexo, tá? E o outro vértice que está logo do lado, aqui. Esse é o ângulo EAB. Então significa que eu estou falando deste ângulo aqui.
Eu quero falar deste ângulo aqui agora, certo? Deste ângulo azulzinho, parte azulzinha, que é o ângulo interno. Eu vou começar pelo A, colocar o B no meio e o C. A, B, C. Esse é o ângulo, mas não posso esquecer de colocar aqui o acento circunflexo na letra do meio, que é onde representa o ângulo. Aí essas representações de ângulos, levar, no livro já trouxe, né? Tudo direitinho. Ângulo BC, CD, CDE, DEA e EAB. Certo? O DEA, qual é esse? Aqui, ó. É no meio. DEA. Eu formei esse ângulo aqui. Ok? É isso que nós temos. Os ângulos internos, os ângulos de dentro. Bom? Algumas vezes, né, também usamos letras que indicam vértices para representar os ângulos internos. Se não quiser fazer dessa maneira, aí eu posso fazer aqui. Ângulo A mais com acento circunflexo. Ângulo B mais com acento circunflexo. Eu estou representando o ângulo, certo? O ângulo. Tudo letra maiúscula. Para tratar de medida, a gente pode usar as letras minúsculas para representar o ângulo. E aqui, gente, ó, outros elementos do polígono que a gente também pode destacar. As diagonais, tá? A gente vai estudar sobre isso, as diagonais. São segmentos que unem um vértice a outro. Sabe que o vértice é o canto. Então, se eu vou ligar um vértice a outro, não consecutivo a ele, que não esteja do mesmo lado. Então, esse vértice A, certo? Eu não posso ligar nem para o E, nem para o B. Que são os consecutivos, estão do lado aí do A. Ó, mais próximo aí. Então, eu posso ligar o A, como vocês estão vendo. A está ligado para o D, é uma diagonal. Está ligado para o vértice C também, é outra diagonal. Isso aqui, essas linhas ligam um vértice no outro. Não pode. Por que não pode? O A com o E? Porque você não vai conseguir com o lado. Ah, é. Então, por isso que é somente no meio, no centro. Então, essas aqui são as diagonais do polígono, tá? E a gente vai destacar aqui com esse traço assim. Diagonal AC, AD, BD, DE, CE. Outro exemplo que nós temos, além dos ângulos internos, tá? Podemos também indicar os ângulos externos, os ângulos de fora. É que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Os ângulos internos, que são os ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então, eu tenho este lado e tenho um prolongamento. Olha, de um lado, eu passei reto aqui, formei um ângulo. Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso? Eu não posso dizer que o ângulo externo é toda essa região aqui, ó. Vendo? Seu ângulo externo é um prolongamento. Você precisa fazer um prolongamento. E aí, quando você faz o prolongamento, gera essa parte aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, né, nesta figura, temos aí vários ângulos externos, tá? Olha só, e agora essa medida desses ângulos elas estão indicadas com minúsculo. Olha aqui, ó, um ângulo externo, tá? Olha aqui o outro, tá? Observe, ó, prolongou aqui, formou essa parte aqui, esse cantinho aqui. Eu gostaria de trazer aqui uma informação, que talvez mais na frente mesmo, mas se vocês olhar, ó, esse externo com o interno de dentro, está formando aí um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Todos eles estão formando isso, ó. Tá vendo? 180 graus. Sempre vai ter essa característica aí, tá? A gente vai estudar isso mais à frente. Então, o ângulo externo não vai pegar por completo. Então, de novo, vai pegar o prolongamento, tá? Prolongamento. E aí, eu fazendo esse prolongamento, esse ângulo aqui, certo? Me conseguir formar aí o ângulo externo. Só daqui, aqui, essa região aqui. Ok? Convém destacar que em um mesmo polígono, o número de vértices, número de lados e o número de ângulos internos, né, ou externos, tanto faz, é sempre o mesmo. Então,
Um polígono tem, nesse caso aqui, ó, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Significa que ele também tem 5 lados, ele também tem 5 ângulos internos. Vocês, tá? Então convém a gente lembrar disso. Tá? E depois, pessoal, para a gente finalizar, a gente vai para os nomes que recebem esses polígonos. Tá claro aí na tabela, tá? Nomenclatura é o nome desses polígonos. E a gente pode considerar mesmo de acordo com os lados dele, tá? Já que a gente sabe que lados e vértices e ângulos têm a mesma quantidade. Então, quando um polígono ele tem 3 lados, a gente dá o nome para ele de triângulo. 4 é quadrilátero, tá? Quadrilátero. 5, pentágono, tá? Pentágono. Fácil de lembrar, tá? Penta, 5. Quadrilátero, 4. Triângulo, né? 3. A gente tem mais outros, né? 7 lados. Heptágono, hepta, 7. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Tá? Tá tudo no livro de vocês isso aí, tá? Tem o de 6 lados, hexágono. E existe ainda outros polígonos com nomes especiais. Ó, 11 lados. Esse nome aqui, ó. Um decágono. 12 lados. Dodecágono. Dodecágono. 15 lados. Pentadecágono. 20 lados. Coságono. Ok, pronto. Vamos para vocês aprenderem. Tá? Agora, os outros polígonos aí, 13, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e por aí vai, eles não têm nome. A gente chama apenas de polígono de 13 lados. Agora, se o polígono tem 12 lados, a gente chama de polígono de 12 lados ou simplesmente dodecágono. Se o polígono tem 20, eu chamo de hexágono. Mas se o polígono tem 25, eu chamo de polígono de 25 lados. Tá? Eles não têm nomes particulares. Todas essas informações estão na página 100 do livro de vocês. Bom, depois, atividade da aprendizagem de vocês, tá? Definir o que é polígono, tá? Escreve direitinho, com a letra legível, que a gente vai ver. Depois, os vértices do polígono, olha esse polígono aqui, ó. Vai dizer quais são os vértices dele, tá? Separado por vírgula direitinho. Os lados do polígono, sempre observando as letras maiúsculas, como eu falei. Os ângulos internos do polígono, daquele jeito que eu expliquei como representa esses ângulos internos. Depois, considerando a quantidade de lados dos polígonos, complete as frases abaixo. Um possui 3 lados. O que possui 3 lados? É um pentágono? É um hexágono? É um triângulo? É um decágono? E vocês escrevem os nomes aqui, tá? Um possui 5 lados, um possui 10 lados, um possui 4 lados. Aí vocês vão escrever o nome de acordo com as tabelas que estão nos livros de vocês, tá? Possui 8 lados e tudo mais, né? É, octógono. Um octógono possui 8 lados. Pronto, é isso que vocês vão fazer nessa atividade. Então, pessoal, é isso. É só uma parte introdutória mesmo para a gente começar a entender. Estude com bastante atenção essas questões e nas próximas aulas a gente vê as partes antes do conteúdo, das atividades que temos para responder. Então, espero que vocês tenham compreendido, bons estudos, responda a atividade agora, pelo menos essas questões, depois a gente explica as demais atividades. Até mais.